Olá, bem-vindos de volta e respondendo aos pedidos da audiência, nossa grande audiência, obrigado a todos por estarem aqui presentes e apoiarem o canal. Os Katachan Jungle Fighters, ou Katakan, também tem dos dois jeitos a pronúncia é correta, e nos livros de áudio eles falam Katakan, então provavelmente deve ser assim, mas Katachan é mais engraçado, então provavelmente vou falar Katachan durante o vídeo. E falando em Katachan, o planeta foi descoberto entre a era de ouro da tecnologia da humanidade e a era sombria da tecnologia. Nessa época, o ser humano estava procurando novos planetas para criar outposts e colônias, e postos avançados no caso, e colônias, perdão. E numa dessas pesquisas, nessas explorações, uma frota de pesquisa do Império identificou o planeta Katachan. E esse planeta era verde e rico em água. Nossa, que coisa boa! Quando eles chegaram perto, eles detectaram que o oxigênio, aliás, a atmosfera era respirável, não era venenosa e era uma floresta até onde o olho podia ver. Que local maravilhoso, que perfeito. Eles decidiram classificar ele como um planeta jardim e programar para colonização. Infelizmente, devido a algum tipo de acidente, provavelmente nos motores da nave, a nave caiu no planeta, com uma população, numa nave de pesquisa antiga, de provavelmente umas 20, 30, 40 mil pessoas, eu não sei dizer o certo quantos que estavam dentro, provavelmente até mais. E talvez não foi uma nave apenas que caiu, podem ter sido mais, ou outras naves tentaram resgatar aquela e acabaram ficando presas no planeta. Independente, o ser humano, de uma forma acidental, caiu em Katachan, aquele planeta jardim maravilhoso, não é? Não, eles mudaram a classificação assim que eles chegaram no planeta, para um planeta da morte. Um planeta da morte é onde existem predadores ou coisas perigosas à vida humana. E lá a flora, a própria flora é carnívora, a grande maioria dela. Então existem coisas como a folha cerebral, que seria brain leaf, a folha cerebral, quando tu está andando próximo dela e ela sente o movimento, ela tenta se enrolar na tua pele, no teu corpo, até conseguir detectar um sistema nervoso. Se ela acha um sistema nervoso, ela tenta tomar conta daquele sistema nervoso através de vários mecanismos químicos, fazendo com que o organismo fique um escravo daquela folha cerebral, para levar essa semente para outro lugar e para criar uma nova, ou para proteger a planta mãe. Dos dois jeitos ela funciona. Isso é uma coisa muito parecida com uma flora mutante dos tiranídeos. Aliás, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois de onde se postula que se originou esse planeta. Os spikers, que seria uma planta espinhosa que quando ela sente o movimento, algo encosta nela, os espinhos são arremessados na direção daquilo que encostou. Seria uma dorme-dorme com um espinho, entendeu? Quando tu encosta, ela atira. E quando esses espinhos entram no corpo, eles vão crescendo uma nova planta espinhosa no corpo que eles se alojaram. Além de ser extremamente difíceis de retirar e causar muita dor. A Venus Mantrap, não sei se você já ouviu falar da Venus Flytrap, que é uma planta carnívora, até botei aqui no slide para você ver como é que ela é, que existe na Terra. Ela também existe em Katachan, só que ela é muito maior e ela consegue engolir uma pessoa inteira. E algumas variações dessa planta, como ela faz o que? Ela não só espera algum desavisado cair dentro dela, ela também se movimenta para tentar prender e engolir a sua presa. Existem plantas estranguladoras, como a Strangle Plant, que quando tu encosta num cipó dela, ela vai se enroscar no teu braço, na tua perna, no teu tronco e te puxar para cima. E existem várias variações dessa planta no planeta
mas a diferença de algumas delas é que umas continuam apertando, apertando, apertando até quebrar os ossos ou estrangular a vítima, e outras apenas te mantêm na altura para te morrer de desidratação. Dos dois jeitos funciona, e isso vai nutrir o solo que alimenta a planta. Além de outras plantas muito diferentes das que nós temos qualquer conhecimento ou parecido, como as Kanak Floaters. As Kanak são uma planta que desenvolve, quando ela vai se reproduzir, o fruto dela seria uma cápsula gasosa com gás bem leve, e esse gás faz a semente flutuar. Quando ela chega próximo, ela tem pequenos tentáculos que detectam umidade. Quando ela chega perto de um canal da água, que é onde essa planta se cria, ela arremessa a semente com uma pequena explosão. E se ela sente um ser humano, ela também finca a semente na nossa carne. Quase todas as plantas do planeta Catachan são de algum jeito agressivas, ou tentam se defender ou matar os animais de Catachan. E os animais também são bem legais, assim. O mais famoso é o diabo do Catachan. Seria uma espécie de inseto gigante. Aliás, tem vários tamanhos, mas normalmente eles são enormes. É uma mistura de centopeia com escorpião. Assim, acho que é um jeito simples de falar. E eles também têm um DNA parecido, além de uma forma física, com os tiranídeos. Então, hoje, os adeptos biologistas é um braço dos adeptos mecânicos que estuda os seres vivos, postulam que esses seres em Catachan, na verdade, não são de uma evolução natural, são provavelmente um braço, uma hive fleet dos tiranídeos que ficou presa ali. E esses que ficaram presos no planeta não conseguiram sair e ter mais contato com a mentalidade colmeia deles, e anos e anos e anos de evolução, porque quando um tiranídeo perde o contato com a hive mind, a mente da colmeia, eles voltam a uma forma selvagem, animalesca. Então, e aí é evolução, cada um por si, o maior come o menor, ou o menor se dá um jeito de se envenenar o maior e nascer dentro dele, ou de parasitar, e etc e tal. Aquela guerra evolutiva que nunca acaba. E além dos animais grandes, também temos vários tipos de cobra, a maioria nomeada por cobras aqui da Terra, mas elas têm algumas diferenças, como a habilidade de voar, por exemplo. Os sapos gigantes, os sapos gigantes de Catachan são muito legais, os Great Barking Toads. E eles são uma das criaturas, se tu olhar eles, mais pacíficas de Catachan, assim. Quando um desses sapos gigantes está próximo, é um silêncio na floresta. Os outros animais fogem, as plantas evitam incomodar. E tu pergunta, tá, mas por quê? Porque quando um desses sapos é machucado demais ou morto, ele explode, e dentro dele, o sangue, ele libera um ácido que destrói uma clareira na floresta. Aliás, ela consegue corroer até o metal. E os metais mais duros que a humanidade tinha nessa época, a nave que caiu no planeta nunca mais foi encontrada. É uma possibilidade que eles acharam que esse sapo ia ser uma presa fácil. E quando ele estava próximo da nave, eles tentaram matar um. Existem também as Blood Wasps, vários tipos de formigas, algumas muito venenosas, e as Wasps, as Blood Wasps, quando tu chega perto de um ninho delas, elas são como piranhas, elas consomem os animais até os ossos, assim, são horríveis. Tudo nesse planeta é feito para matar outras coisas que também são feitas para matar. Então, é difícil para a vida humana. Os primeiros exploradores que caíram ali e encontraram essas plantas, olha, não sobrou nem os ossos, e os animais também no caso. Mas, de algum jeito, o ser humano persiste. E hoje, depois de vários séculos de gerações nesse planeta, o ser humano, que são os nascidos em Catachan,
são especialistas em sobrevivência, principalmente em florestas, mas em qualquer ambiente eles se dão bem, no caso para sobreviver. Eles são chamados, assim, vulgarmente pelos outros guardas, de pequenos ogros, porque eles são enormes, resistentes e muito. Isso, quando tu conversa com eles, eles parecem ser um cara tranquilo, desleixado, que não dá bola para nada. Mas eles estão sempre atentos, eles estão sempre prestando atenção no seu ambiente, eles estão sempre achando que a morte está no próximo passo, porque em Catachan provavelmente ela está. Por como eles conseguiram sobreviver naquele ambiente inhospitalar. Quando eles foram descobertos pelo Império Humano, a Astra Militarum viu neles uns soldados incríveis, principalmente especialistas em floresta. Então o exército manda, o Império manda recursos para eles em troca de soldados. A taxa deles são soldados especialistas e pelos relatos, há mais de 180 batalhões de Catachan. Cada batalhão deles, eu acredito que não deve ser tão grande quanto os de Krieg ou de outros planetas maiores e mais famosos, mas um soldado de Catachan facilmente vale uns 6 a 7 soldados regulares. E o planeta, uma coisa interessante, eles não têm uma força defensiva, que é a Planetary Defensive Force. E eu até estou planejando fazer um vídeo sobre como funciona a defesa progressiva do Império. A PDF, ou Planetary Defensive Force, é a primeira linha de defesa contra alienígenas, invasores e coisas assim. Cada pessoa em Catachan é um soldado sobrevivente nato, porque acredita-se que a mortalidade infantil é 50%. Não no nascimento, mas até tu completar 18 anos, metade das crianças que nasceram contigo não vão estar lá. É bem complicado, assim. E se tu não é um sobrevivente nato, eles não vão... Assim, eles se ajudam, claro, óbvio, mas tu tem que ser uma pessoa forte para sobreviver ali. E até tem uma citação de um deles num planeta inóspito, que foi, não em Catachan, eles foram colocados num planeta, e o comandante falou assim, ó, nós encontramos escorpiões do tamanho de tanques de batalha. 3 homens acabaram de morrer por uma doença no olho na semana passada. E eu estou suando o suficiente para encher um lago. O imperador me ajude, porque eu amo esse lugar. Eu me sinto em casa. Os Catachans são muito loucos, eles são legais. Eles são, assim, ó, um plágio, eu não vou dizer plágio, né, mas eles são fortemente inspirados nos filmes do Rambo, do Stallone, aqueles filmes de ação dos anos 80. Então, é tipo Alien versus Predador, coisas assim. Você vai conseguir sentir bastante a inspiração neles. E as táticas. Eles não utilizam armadura, porque na floresta, contra aqueles animais que... Assim, ele cortaria um tanque, esses animais, porque provavelmente eles são descendentes dos tiranídeos. Então não adianta tu usar armadura, tu tem que matar ele sem ser visto, ou atirar e fugir e levar ele para uma emboscada, que é isso que eles fazem. Eles são acostumados, assim, desde o nascimento, a ter a morte como uma possibilidade todos os dias. Eles não vivem também em estruturas fixas, eles não são nômades em si, existem locais que são mais habitados e mais seguros. Seguro é complicado em Catachan, mas eles costumam viver em pequenas tribos que vão mudando de um ponto a outro, conforme, digamos, um daqueles sapos que explode tem uma rota perto de um vilarejo deles, eles saem desse vilarejo e vão para outro. Então eles se adaptam em qualquer lugar, dormem em qualquer ponto, não tem dificuldade para eles, não tem um dia ruim na vida desses caras. E como eles precisam estar sempre atentos aos seus arredores, eles são muito bons de infantaria leve, de reconhecimento, porque eles conseguem perceber coisas perigosas, é quase que instintivo já para eles, até porque se não for eles vão morrer no planeta deles.
E eles não têm assim muito que um uniforme, uma coisa que distingue eles. Eles costumam ter alguns símbolos tribais e troféus das criaturas que eles já mataram. E uma coisa que acho que todos eles têm quando eles entram para o exército imperial é uma bandana vermelha. Essa bandana vermelha, primeiro ela aumenta o teu nível de badass em mais 3, obviamente. E segundo, ela faz com que assim, é uma coisa ritualística deles, é um símbolo de que tu faz parte daquele batalhão. Assim como os Tal tinha aquela faca para demonstrar a sua unidade, eles têm a bandana vermelha, eles vestem ela como símbolo de honra que eles conseguiram entrar pro exército dos Jungle Fighters. E do contrário da maioria dos batalhões imperiais, eles são individualistas, assim, ó. Cada um deles está acostumado a se precisar sobreviver sozinho. Então eles funcionam coordenados, claro, mas cada um é um pequeno exército em si mesmo. Então um deles é tão perigoso quanto um esquadrão de um batalhão, tipo, quanto 6 soldados imperiais. Quando eu falei isso eu não estava brincando. Porque ele sozinho pode causar mais dano no inimigo do que 6 soldados rasos. E diferente também da maioria do pessoal do Império, eles têm uma liberdade de pensamento e ação. Assim, ó. Se tu der para um pessoal de Krieg uma ordem, eles vão cumprir aquela ordem e ponto. Eles não vão pensar, como a gente pode fazer para fazer isso de um jeito mais fácil ou sem perder tantas pessoas. Eles não, eles vão ter a autopreservação sempre ali em primeiro lugar, porque é isso que eles fazem naturalmente. Então, eles vão tentar fazer o objetivo, mas não se matando, né? Parece uma coisa óbvia, mas no 40.000 não é tão óbvio assim. E eles não aceitam muito bem assim pessoas de outros planetas mandando neles. Eles não obedecem. Porque eles consideram que se tu não dividiu com eles, se tu não sangrou ali nas florestas de Catachan, se tu não pegou as infecções, se tu não matou aquelas criaturas, tu não é digno de comandar um batalhão deles. Então, normalmente os oficiais são dali mesmo, e eles até têm uma regra que é ups, desculpe senhor, assim que eles meio que ignoram o que o cara tá mandando, às vezes até pode atirar nele se ele for um comissário. Eles não gostam muito, porque eles não acreditam que aquele cara super uniformizado, todo engomadinho, vai saber o que é para eles fazerem, entendeu? Que ele não duraria um dia em Catachan. As suas armas também refletem o seu planeta natal. Eles gostam muito de usar armas para combates próximos. Eles usam como arma principal as Las Carabines. As Las Carabines são uma carabina laser. Elas têm menor poder de fogo, mas elas são mais leves e menores. E também é mais fácil tu carregar as baterias extras, assim, os charge packs, para recarregar ela. Então na floresta, como se tu levar muito peso, tu vai acabar ficando para trás. Tu deve ser leve. Então a arma deles reflete isso. E se tu realmente é fodão, tu pega uma em cada mão e atira com as duas. Aí é muito massa, né? Nossa, eu tenho que dizer que a testosterona aqui flui. Até as mulheres de Catachan têm testosterona. Vocês vão ver depois. Eles utilizam vários tipos de armadilhas. Coisas simples como armadilhas de urso, espinhos no chão, além de armadilhas mais elaboradas, como troncos amarrados em árvore que cai, ou uma corda que te puxa para cima. Várias coisas assim, armadilhas em geral é a especialidade deles. Eles utilizam também uma grande variedade de minas que explodem de forma diferente. Uma das minas deles nada mais é do que uma bala de bolter. Bolter é um lança-granada colocada no chão, que quando alguém pisa numa plataforma que ativa ela é arremessada para cima e explode a mais ou menos 1/2 metro do chão, espalhando fragmentos em todas as direções. Então eles dão um jeito de fazer a armadilha com tudo que eles têm na mão. E no planeta que eles vivem isso é meio que necessário para sobreviver.
E num campo de batalha, eles fazem isso para atrasar o inimigo. E quando o inimigo percebe que tem um campo minado ou várias armadilhas, o natural é eles se já mexerem com mais cautela, avançarem com mais lentidão, porque a não ser que eles sejam de Krieg, eles têm medo da própria vida. Então eles vão evitar as armadilhas, tentar achar elas, identificar, e quando eles estiverem olhando para o chão, procurando as minas, os soldados vão estar em cima das árvores com heavy bolters, que seria uma metralhadora pesada que atira munição de lança-granada, ou próprias metralhadoras, shotguns, eles usam espingardas, cartucheiras, eles usam lança-chamas também, porque na floresta às vezes tu precisa criar uma clareira ou queimar uma daquelas árvores que eu comentei antes, então lança-chamas para eles quase todos os esquadrões vai ter alguém com lança-chamas, que faz eles serem muito eficientes também para matar orcs, porque além de matar o orc, eles queimam o corpo, impedindo que os esporos se espalhem. E uma das coisas que eles fazem também interessantes, além de usar vários tipos de explosivo, granadas, armas legais, eles também têm uma faca. Parece que para te ser um adulto em Catachan, tu tem que criar a tua própria faca. Então, aquela tua faca tem vem da, como eu falei, a honra da tua família, vem a tua descendência, vem o teu trabalho, a tua prova de sobrevivência nesse planeta. E eles levam isso com muita honra. Então eles têm vários tipos de faca, e as facas dos comandantes eles chamam de Devil's Claw, ou a garra do diabo, que é daqueles monstros ali dos Catachanian Devils que eu falei antes, que é o nome da arma referente àquele monstro. Mas é uma espada longa, quase que um machete. Até os orcs, eles conhecem essa arma, Devil's Claw, porque de tão famosa que ela é. E você deve estar se perguntando, tá, eles sobrevivem no planeta bem difícil, são mandados como infantaria leve, de reconhecimento, ou para fazer emboscadas, mas eles são realmente bons? São. Assim, incluindo que eles têm um herói, que é o Sly Marbo, que é o Rambo, assim, Marbo, na verdade, se tu botar ali, ó, Rambo, entendeu? Sly é um apelido, acho que do Schwarzenegger ou do Stallone, num dos filmes dele. Mas, então assim, eles são realmente muito fodões, assim. Eles usam de tudo, lança-mísseis, lança-granadas, armas pesadas. Se tu quer, tipo, destruir o teu inimigo com estilo, é esses caras. Eles raramente utilizam equipamentos blindados, e algumas unidades até utilizam flak vests, que é aquelas armaduras imperiais leves, que são as mais levinhas, mas é difícil, a maioria deles vai sem camisa mesmo. E eles gostam muito dos sentinelas. Os sentinelas são tipo um AT-ST do Star Wars, porque eles têm uma boa mobilidade na floresta e eles conseguem botar 2 lança-chamas neles. Aliás, eles adoram lança-chamas. Lança-chamas é uma das armas favoritas deles. E uma das missões que eles já participaram e que é interessante a gente comentar é no planeta de Armagedon. No planeta de Armagedon, os orcs invadiram 2 vezes, a segunda e a terceira invasão de Armagedon. Na segunda, os orcs que sobreviveram fugiram para as florestas. E o pessoal de Armagedon, que eles têm uma legião de aço, que é uma PDF bem poderosa lá, tentou criar um esquadrão especial de floresta para eliminar esses orcs que fugiram para as florestas. Não deu muito certo, eles acharam que tinha diminuído bastante a população dos orcs, só que quando veio a terceira invasão, o número de orcs nas florestas estava acima do que eles até podiam imaginar. Os orcs estavam proliferando muito nas florestas equatoriais do planeta. Então, o comissário Yarnik, que seria o líder da guarda de Armagedon, ele designou 2 batalhões dos Catachan Jungle Fighter para aquela região, para eliminar aqueles orcs selvagens na floresta. E aí sim, eles eliminaram os orcs selvagens. Acredita-se que em número, tinha 30 orcs para cada um deles. E eles eliminaram aqueles pele verde desgraçados, malditos Xenos, uma ameaça à paz imperial. Então, tirem o seu chapéu para esses heróis, meus amigos, porque
Se você vê uma floresta no Acre, por exemplo, saiba que ele pode estar próximo de você uma criatura muito terrível, um Velociraptor. E quando ele chega perto da sua janela, pá! Você escuta um tiro de espingarda. Pode ter sido o o Slimarbo que te salvou. E eu sei que a gente tem audiência no Acre, então um grande abraço aí pro pessoal que vive em Catateando a Terra. E é isso, galera. Então, se vocês quiserem que os seus soldados sejam tipo uma action figure dos anos 70 e 80 e extremamente poderosos e, assim, e com muitos explosivos, armas pesadas e sem medo da morte, os Katatian Devils são os soldados para você. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e o Imperador protege.